Olá, sejam bem-vindos. E vamos juntos desvendar os segredos da mente, o véu invisível do inconsciente. Você acredita estar no controle dos seus pensamentos? E se eu te dissesse que antes mesmo que seu eu consciente perceba, decisões importantes já foram tomadas profundamente, nas sombras do seu próprio cérebro? A ciência moderna revela que o que você vê como escolha consciente muitas vezes é apenas o final de um processo que começou silenciosamente, no escuro, muito antes de você se dar conta. Experimentos utilizando ressonância magnética mostraram decisões formarem-se até 11 segundos antes de você se tornar consciente delas. Isso significa que seu cérebro já estava arquitetando uma escolha, preparando uma ação, enquanto você ainda sentia a intenção. Ética e universo mental entram em choque aqui. Quem realmente dirige o espetáculo? Você ou uma programação inconsciente? Essa parte invisível do pensamento é chamada de inconsciente cognitivo. É tão poderosa e complexa quanto seu eu consciente. Pesquisas indicam que não estamos falando apenas de reações automáticas ou de sensores subliminares. Trata-se de um sistema paralelo de julgamento, emoção e motivação que opera sistematicamente, moldando suas percepções, seu comportamento, suas escolhas, seu mundo. A percepção de que estamos no controle absoluto é uma ilusão construída. O psicólogo Ezequiel Morcella oferece uma explicação clara com sua Passive Frame Theory. O consciente é apenas um administrador simbólico. Ele recebe o relatório final, assina, acha que participou, mas na prática, quem fez o trabalho pesado foi o inconsciente. E como o cérebro chegou a esse ponto? A evolução criou um sistema eficiente. Instintos, memória implícita, padrões de comportamento aprendidos e automatizados operam em circuitos neuronais enquanto você dorme, sonha ou se perde em devaneios. A chamada Default Mode Network revela que, mesmo quando você está em repouso, seu cérebro está trabalhando, gerando narrativas internas, memórias, planos futuros, tudo sem sua permissão explícita. Cada lembrança, cada padrão emocional, cada impulso. Esse sistema profundo entra em ação para criar fluidez cognitiva, só quando as funções básicas já estão estabilizadas entra o consciente. Como um motorista que delega o acelerador ou freio ao piloto automático, enquanto foca apenas na paisagem. E é aí que mora a manipulação interna. O inconsciente influencia seus julgamentos emocionalmente, se apropriando de disparadores simbólicos que você nem imagina. Sutilmente, ele insere ideias, molda preferências e até define seus medos. Você acha que está escolhendo livremente, mas se seu cérebro já definiu o valor emocional da escolha, estudos de manipulação inconsciente mostram que somos profundamente sugestionáveis antes, mesmo de registrar que houve influência. Frequentemente, estamos sendo guiados por crenças ocultas, memórias reprimidas ou desejos implícitos. E quanto às tais memórias escondidas? Freud descrevia o inconsciente como um depósito de emoções reprimidas. Mesmo que a ciência contemporânea não aceite completamente seus postulados, há evidências de que pensamentos e memórias suprimidas emergem através de Freudian slips, sonhos e pensamentos automáticos. O fenômeno da supressão irônica ainda demonstra que, quanto mais tentamos não pensar em algo, mais esse conteúdo mental retorna, invadindo sonhos e pensamentos, revelando que há forças internas sendo escondidas de você. Imagine agora um quebra-cabeça. Cada peça que você acredita encaixar por escolha própria, muitos sulcos já foram moldados por esse inconsciente operante. Você questiona: estou realmente no controle dos meus pensamentos? A resposta cruel é: não totalmente. Seu cérebro é um palco silencioso, onde atores invisíveis já ensaiam há muito tempo antes da cortina abrir. Você sente que é você quem decide quando amar, quando odiar, quando confiar ou duvidar. Pois saiba, a grande maioria dessas respostas não nasce da sua vontade. Elas surgem de regiões profundas do seu cérebro, ativadas por experiências antigas, aprendizados automáticos e muitas vezes por traumas que você nem lembra mais. Há um sistema inteiro
operando nos bastidores da sua consciência, um teatro de comandos silenciosos que manipula sua percepção sem que você perceba. E esse sistema não precisa da sua permissão para agir. Desde os primeiros meses de vida, o cérebro aprende a interpretar o mundo por associação. Ele registra padrões, sons, expressões, sensações e os arquiva em áreas cerebrais que você nunca acessa diretamente. É assim que surgem os chamados gatilhos emocionais. Elementos que ativam reações quase instantâneas, como se alguém puxasse um fio invisível dentro de você. Você vê um rosto, sente um cheiro, ouve uma palavra e de repente está ansioso, com medo, irritado ou encantado. Tudo isso sem entender exatamente o porquê. O mais inquietante é que esse sistema não se limita a emoções simples. Ele molda até mesmo sua lógica, sua ética, seus julgamentos. Você acredita que está pensando racionalmente? Em muitos casos, sua razão apenas justifica conclusões que o inconsciente já tomou. Sua mente racional age como um advogado. Ela monta argumentos, sim, mas argumentos em defesa de decisões que foram feitas muito antes, por forças internas que você não vê. O julgamento que você faz de alguém nos primeiros segundos de um encontro, a sensação de desconforto inexplicável em certos lugares, ou mesmo aquela certeza intuitiva sobre uma escolha. Tudo isso pode ser apenas o eco de decisões inconscientes. E por que o cérebro faz isso? Porque ele quer economizar energia. Pensar consome recursos. Escolher, analisar, duvidar, tudo isso exige esforço. O cérebro, então, automatiza. Ele aprende uma vez e, se aquilo funcionou, cria atalhos para não ter que decidir novamente. A isso se chama de heurísticas. Elas são práticas, elas são rápidas e elas são perigosas. Porque essas regras internas nem sempre estão certas. Elas foram construídas com base em vivências limitadas, em medos antigos em contextos passados, mas continuam ativas, determinando suas escolhas no presente. A mente inconsciente funciona como uma sala escura, onde decisões são tomadas com base em luzes tremeluzentes, sombras, pressentimentos, e você, no palco iluminado da consciência, acha que está controlando o espetáculo. Acha que está escolhendo, mas já está tudo decidido. Você só está assistindo à encenação. E essa encenação é poderosa. Quando você sente raiva de alguém que mal conhece, o inconsciente pode ter captado um traço no rosto da pessoa que lembra alguém que já te feriu. Quando você sente no coração que algo vai dar errado, talvez seu inconsciente tenha captado microexpressões, linguagem corporal, ruídos ambientais, tudo aquilo que seu consciente ignora. O cérebro é uma máquina preditiva. Ele vive tentando antecipar o futuro com base em padrões passados. E quando ele encontra uma semelhança com algo ameaçador, mesmo que sutil, ele já ativa as emoções. Você sente primeiro, pensa depois e se julga no controle. Mas e se os arquitetos invisíveis do seu pensamento, Otetubm, essas estruturas inconscientes, estiverem corrompidos? E se suas experiências passadas tiverem ensinado ao seu cérebro que amor é dor, que sucesso é perigo, que intimidade é risco? O que acontece quando sua mente começa a sabotar cada passo que você dá? O nome disso é autossabotagem. Mas engana-se quem pensa que ela é fraqueza. Ela é, na verdade, proteção. O cérebro inconsciente tenta protegê-lo de dores passadas, mesmo que isso signifique bloquear sua felicidade no presente. Você não tem medo de tentar. Tem medo de sentir de novo o que sentiu quando tentou e falhou. Você não evita as pessoas. Evita a rejeição que já conheceu. E o mais brutal, você pode nem se lembrar disso conscientemente, mas seu cérebro lembra e não perdoa. As camadas mais profundas do inconsciente guardam lembranças que o consciente esqueceu ou foi forçado a esquecer. Traumas, humilhações, rejeições, medos antigos. Eles não desaparecem, apenas mudam de forma. Se manifestam como ansiedade crônica, como medos irracionais, como reações desproporcionais a situações simples. O cérebro esconde essas memórias de você, não por maldade, mas por sobrevivência. Ele sabe que certas lembranças podem desestabilizar sua estrutura. Então as esconde atrás de bloqueios, negações,
racionalizações, e você segue sem saber o que está carregando. É por isso que às vezes você se sente estranho, desconectado de si mesmo, como se houvesse algo dentro de você que age por conta própria, como se seus pensamentos te traíssem, como se suas emoções fossem incoerentes. E são, porque parte de você está tentando seguir em frente, enquanto outra parte ainda está presa. Há algo que aconteceu muito tempo atrás e que você nem lembra mais. Há dentro do cérebro regiões inteiras dedicadas ao medo, à dor, à vigilância emocional. Elas são rápidas, automáticas, eficientes. E quando ativadas, sequestram sua racionalidade. Você começa a agir impulsivamente, defensivamente, instintivamente. Você não conversa, você reage. E depois não entende o porquê. A resposta está embaixo da superfície, nos bastidores, nos corredores escuros da mente. Mas há algo ainda mais perturbador. O cérebro mente para você, não porque é malicioso, mas porque precisa preservar sua coerência interna. Precisa que você continue acreditando que está no comando, que tem uma narrativa, que entende a si mesmo. Então, quando o inconsciente gera impulsos, desejos ou emoções que não se encaixam nessa história oficial, o cérebro racional cria justificativas, mentiras convenientes, explicações ilusórias. E você aceita, porque precisa acreditar que está no controle, mesmo que, por dentro, esteja sendo conduzido por forças que você jamais compreenderá por completo. Na próxima parte, vamos abrir a porta final. Vamos expor os mecanismos mais profundos que fazem com que você se torne um estranho para si mesmo. Vamos falar sobre programação inconsciente, looping emocional e sobre por que o cérebro insiste em repetir padrões mesmo quando eles te destroem. Você está pronto para se encarar no espelho da mente? Chegamos ao ponto em que o conforto se desfaz. Aqui não há mais espaço para ilusões suaves. A ideia de que somos seres plenamente conscientes, racionais em pleno domínio de nossas emoções, se despedaça. O cérebro, essa máquina extraordinária, não foi construído para a verdade. Foi moldado para a sobrevivência. E para isso ele sacrifica a clareza, distorce a memória, recalibra o passado e ajusta sua percepção do presente. Tudo para que você continue em movimento, mesmo que esteja preso num ciclo invisível. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros? Por que se envolve com o mesmo tipo de pessoa? Por que atrai situações que jurou nunca mais aceitar? Não é azar, não é destino, é programação inconsciente. Desde a infância, seu cérebro foi absorvendo modelos de afeto, de punição, de identidade, de valor. Esses modelos formam os alicerces do seu mundo interno. Se você cresceu num ambiente onde amor era ausência, onde carinho vinha com humilhação, onde seu valor estava condicionado ao desempenho, seu cérebro aprendeu que isso é normal. E ele irá buscar inconscientemente repetir esse padrão. Não por masoquismo, mas porque o cérebro, em sua lógica profunda, prefere o sofrimento conhecido à alegria incerta. Ele busca a familiaridade. E muitas vezes, essa familiaridade é a dor. Você pode dizer conscientemente: eu quero paz, quero amor saudável, quero me valorizar. Mas se a sua base emocional está contaminada por crenças de rejeição, abandono ou culpa, seu cérebro sabotará cada tentativa de mudança. E o mais brutal, ele vai fazer isso de forma sutil, disfarçada, estratégica. Você vai começar a se afastar de pessoas boas sem saber por quê. Vai deixar passar oportunidades. Vai agir com medo, ou com agressividade, ou com indiferença. E no final, vai acreditar que algo em você simplesmente não funciona. Essa repetição tem um nome: looping emocional. São circuitos emocionais que se retroalimentam. Você sente medo de se abrir, evita intimidade, se sente só. Reforça a crença de que ninguém te entende, aumenta o medo e tudo recomeça. O looping se torna uma prisão e o cérebro preso dentro dela acha que está te protegendo. Ele não distingue entre dor emocional e dor física. Para ele, um olhar de desprezo pode ser tão ameaçador quanto uma queimadura. E ele age, ativa seus mecanismos de defesa, fecha seus sistemas, reduz sua abertura ao novo. E você começa a viver de forma contraída, retraída, sempre esperando o pior, sempre repetindo os mesmos enredos.
O mais cruel é que, quanto mais você tenta pensar diferente, mais o cérebro inconsciente reforça os antigos caminhos. Isso acontece porque as trilhas neurais antigas são mais fortes. Foram repetidas por anos. E para o cérebro, repetir é mais seguro do que inovar. Por isso, até mesmo mudanças positivas provocam resistência. Você quer melhorar, mas parte de você tem medo de perder a identidade que construiu dentro da dor. A dor, mesmo silenciosa, vira um lugar conhecido. E sair dela exige mais do que desejo. Exige confronto com o que há de mais primitivo dentro de você. E quando falamos de identidade, entramos na camada mais delicada do inconsciente, a autoimagem oculta. Aquilo que você acredita ser, mesmo sem nunca ter dito em voz alta. Muitos carregam a sensação inconsciente de que são inadequados, indignos, invisíveis. Essa autoimagem nasce da forma como foram tratados, valorizados ou ignorados. E o cérebro, como uma criança fiel, continua vivendo à altura dessa identidade. Mesmo que isso signifique fracassar sempre que chega perto da felicidade. Mesmo que isso signifique destruir tudo o que construiu, só para voltar ao lugar de onde nunca saiu emocionalmente. É por isso que muitas pessoas entram em depressão no auge do sucesso, porque aquilo não combina com o que elas acreditam sobre si mesmas. O cérebro não aceita uma realidade que contradiz sua autoimagem mais profunda. E então gera culpa, medo, sabotagem, fuga. Tudo para retornar ao velho script. Mas aqui está a parte mais sombria de tudo isso. O cérebro pode esconder essas crenças até de você. Você pode viver uma vida inteira tentando vencer, provar, merecer, sem saber que lá no fundo está tentando apagar a sensação de nunca ter sido amado de verdade. Sem saber que carrega o peso de ter sido negligenciado, ignorado, diminuído. E enquanto não olhar para isso, enquanto não confrontar o que foi silenciado, cada vitória será saboreada com angústia. Cada relacionamento será contaminado por medo. Cada dia será uma batalha contra fantasmas que só você sente. Mas nem tudo está perdido. O cérebro tem uma habilidade impressionante chamada neuroplasticidade. Ele pode aprender de novo. Pode criar novos caminhos, novas respostas, novas narrativas. Mas isso só acontece com exposição consciente e repetida à dor negada. É preciso mergulhar, olhar de frente, sentir o que foi escondido e então reescrever, não com palavras, mas com experiências reais. Com vivências que contradigam os velhos padrões. Com relações que tragam o novo. Com decisões que desafiem o medo. Não se trata de pensar positivo. Trata-se de encarar o que seu cérebro esconde de você. Destravar a linguagem da sua dor. Interromper o looping que te prende. Mudar, de forma ativa e consciente, os enredos emocionais que vêm sendo contados sem sua permissão. Você não vai curar o inconsciente. Ele não é uma doença. Ele é o guardião da sua história. Mas você pode finalmente assumir o leme. Pode escolher não seguir os roteiros antigos. Pode fazer silêncio e ouvir o que sua mente vem tentando dizer há tanto tempo. Não com julgamentos, mas com presença. O que o seu cérebro esconde de você, esconde por medo, por proteção. Mas chega um momento em que continuar se protegendo se torna a maior ameaça. E esse momento é agora. Você está pronto para descer as escadas da mente? Porque no fim da escuridão, talvez, só talvez, você encontre a parte de si que sempre soube o caminho de volta. E essa parte estava apenas esperando que você a ouvisse.